Então vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 9, versos de 1 a 11. João capítulo 9, versos de 1 a 11. E nessa noite vamos ver aí a atitude de julgar. A atitude de julgar, ela impede a compaixão. E vamos ver esse tema então nesses versículos. Diz assim a palavra de Deus: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então eles lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra aqui lida, e clamamos a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que nós possamos em todo o tempo ouvir a tua voz e ter nossas mentes, nossos corações transformados, modificados por ti, para que mais e mais o caráter de Cristo seja formado em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Imagine você andando pela rua e você vê alguém ali caído, bem na calçada, deitado, com roupas sujas, rasgadas, talvez cheirando mal, aparentemente abandonado. Qual seria a sua reação? Ou qual é a sua reação? Porque infelizmente essa imagem é uma imagem comum em nossos dias e em nossas ruas de uma grande cidade como São Paulo. Qual é a sua reação? Será que você vai simplesmente ignorar aquilo lá, aquela imagem? Será que você vai pensar: o que será que ele fez para chegar a esse ponto? Ou será que você vai pensar: o que eu posso fazer para ajudá-lo? Você já deve ter passado por essa situação diversas vezes. Qual foi a primeira coisa que te veio à mente? Porque nós adoramos a Deus, nós cantamos aqui, nós estamos na igreja adorando o Senhor, ouvindo a sua palavra e ouvindo tantos e tantos conselhos, conhecendo de diversas formas, através de tantas pregações, qual é a vontade de Deus para nós, qual é o propósito de Deus para nós. Porém nem sempre agimos como deveríamos, nem sempre vem à nossa mente aquilo que deveria vir, nem sempre agimos como imagem e semelhança de Cristo, porque afinal de contas, será que é Cristo mesmo que vive em nós?
Ou será que nós não estamos dando lugar a Ele em nossas vidas? A forma como nós olhamos para o outro revela aquilo que está em nós. Hoje pela manhã, o pastor Fernando, ele pregou sobre aquele texto que diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, dizendo que aquilo que entra em nosso coração, entra através de nossos olhos, através das imagens que nós captamos. E isso que nós captamos serve de matéria-prima, e nosso coração trabalha aquilo, e quando eu digo coração, estou dizendo o centro de nossas emoções, e aquilo sai pela nossa boca. Como resultado, a palavra de Deus diz que do que está cheio o nosso coração é o que vem à nossa boca. E não só a nossa boca, porque nós também agimos, tocamos, como nós temos agido. Nós podemos agir de várias formas, nós temos liberdade para isso, mas como realmente estamos agindo? Como realmente Deus gostaria de ver-nos agindo? Porque o julgamento, ele pergunta, quem errou? Mas a compaixão é que diz, como eu posso ajudar? Será que o nosso olhar tem sido de julgamento ou de compaixão? Aqui em João 9, ao ver aquele homem cego, Jesus para e não diz palavra alguma. Ele concentra a sua atenção naquele homem, talvez querendo demonstrar aos seus discípulos como amar o próximo. Porque essa é a intenção de Jesus. A pausa que Jesus dá naquele olhar foi suficiente para despertar nos seus discípulos aquele debate a respeito daquele homem. Então os seus discípulos, ao constatarem que aquele homem era um cego de nascença, que estava pedindo esmolas, imediatamente eles perguntam, quem pecou? Ele ou os seus pais? Dessa forma, os discípulos de Jesus estavam rotulando aquele homem, enquadrando, procurando enquadrá-lo em alguma categoria. No contexto histórico daquela época, os judeus, eles acreditavam que doenças graves, principalmente de nascença, defeitos, era resultado do pecado, castigo de Deus. Essa crença, ela estava enraizada em interpretações da lei, em tradições rabínicas. Por isso, quando os discípulos param e olham para aquele homem, notam que ele era um cego de nascença, então, aquela pergunta que eles fazem é a reflexão, é o refletir daquela mentalidade judaica. E tal qual os discípulos fizeram, nós também julgamos as pessoas por causa das suas vestes, por conta da sua idade, por conta da sua ocupação, a sua aparência, um defeito físico que talvez ela possua, e assim nós rotulamos as pessoas e as transformamos em coisas, ou simplesmente as enxergamos como problemas que devem ser evitados. Por isso que tantas vezes quando vemos uma pessoa jogada no meio da rua, nós simplesmente
Não ligamos. Achamos que é uma imagem comum dos nossos dias, da nossa cidade. Talvez nem paramos para pensar. Ou quando muito pensamos, puxa vida, o que será que ele fez para estar ali, chegar nessa situação? E nos afastamos. Olhamos para os pecados dos outros e os condenamos, mas esquecemos de olhar para os nossos próprios pecados, os quais foram perdoados na cruz do Calvário. Esquecemos de olhar para a maravilhosa graça que nos perdoou e nos transformou. Eu não sei quanto a você, mas eu nasci dentro de uma igreja evangélica, mas eu me afastei. E fui para lugares, fui por caminhos muito tortuosos. Mas o Senhor teve compaixão de mim, teve misericórdia, e a sua graça transformou totalmente a minha vida, de tal forma que o meu velho eu, morreu, foi enterrado, e um novo homem surgiu. Por misericórdia, eu estou vivo, estou aqui, por um grande privilégio, pela graça de Deus, prego a palavra, sirvo a meu Deus. Isso não há preço que pague. Essa transformação foi muito grande, e eu tenho certeza que você também pode dar testemunho do que Jesus fez em sua vida, do quanto Ele te transformou. E se você não conhece Jesus, você está perdendo tempo, está perdendo algo muito, muito, muito valioso, muito precioso. É hora de você mudar também o seu caminho, o seu rumo. Não faça como a maioria de nós faz, que nos esquecemos do mandamento de Jesus. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vocês amem uns aos outros. Nisto reconhecerão que são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Esse é o grande mandamento que Jesus ordena para nós. Esse é o grande conselho do Pai para nós. Mas será que em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nosso olhar, refletimos isso? Infelizmente, na maior parte das vezes não. Mas Jesus rompe essa lógica. Ele não vê o pecado, ele vê o propósito. Ele não vê a culpa, ele vê a possibilidade de glória. Jesus revela aos seus discípulos que aquele sofrimento não é castigo, não provém do pecado, mas é uma oportunidade de Deus agir e manifestar a sua glória na vida daquele homem. Então, analisando esse texto, eu gostaria de falar sobre 3 ensinos muito importantes que estão contidos neles. E o primeiro deles é que o julgamento cria distância. O julgamento rotula. O que os discípulos fizeram foi rotular aquele homem. Eles não perguntaram sobre as dificuldades dele, sobre o sofrimento dele, mas perguntaram sobre a culpa. Quem pecou? Ele ou seus pais? Os vizinhos daquele homem cego não perguntaram sobre suas necessidades, apenas o rotularam de mendigo. Não é aquele mendigo que pede esmolas ali naquele lugar?
O julgamento, ele reduz vidas a números, converte histórias em estatísticas frias, que não precisam de rosto, nem de cuidado. O julgamento transforma pessoas em objetos, deixam de ser alguém para ser algo a ser classificado, consertado ou simplesmente descartado. O julgamento, ele transforma dores em problemas a serem resolvidos ou evitados, empurrando para longe aqueles que mais necessitam do calor humano e da cura. Dá um exemplo: se você vê uma jovem mãe solteira com 3 filhos, o julgamento vai dizer: ela fez escolhas erradas. Mas a compaixão pergunta: como eu posso apoiar essa família? A história de Jesus e da mulher adúltera, narrada ali no Evangelho de João, capítulo 8, descreve o encontro de escribas e fariseus com o propósito de tentar Jesus. Eles levaram a mulher pega em flagrante adultério, exigindo que ela fosse apedrejada, como manda a lei de Moisés. Mas em resposta, o que foi que Jesus disse? Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que acontece? Após ele fazer essa afirmação, todos ali os acusadores daquela mulher, um a um, foram soltando suas pedras e saindo de fininho, indo embora. Aqueles que rotularam aquela mulher, que chamaram ela de adúltera, de pecadora, que queriam apedrejá-la, eles foram embora, um a um. É engraçado, eu chamo a atenção que, vocês se lembram onde Jesus estava? Ele estava no templo, ensinando os seus discípulos. Mas ao final dessa cena, quem fica? Só 2 pessoas, aquela mulher e Jesus. Onde estão os discípulos? Largaram as pedras e foram embora envergonhados. Eles olhavam para a lei, mas eles não olhavam para a pessoa que estava diante deles. Eles olhavam o pecado dela, mas não olhavam para o próprio pecado. Quantas e quantas vezes, ao ver o erro de alguém, somos rápidos em rotular, em desperdiçar nosso tempo espalhando críticas, em vez de estender a mão com graça e compaixão. O julgamento, ele cria distância, porque ele constrói muros, barreiras. O julgamento cria barreiras invisíveis. Com certeza, muitos daqueles que olhavam para aquele homem cego diziam: está assim porque ele merece. Se um dependente químico entrasse aqui nesta igreja, com certeza alguns iriam simplesmente desviar o olhar. Outros iriam pensar: não tem jeito, ele é um adicto. Mas o olhar de Jesus, ele vê alguém que precisa de cura e não de condenação. Um exemplo bíblico que ilustra perfeitamente isso está lá em Lucas capítulo 7, na história da mulher pecadora que unge os pés de Jesus na casa de Simão. Jesus, ele é convidado a jantar na casa de Simão. Ele era um fariseu. E durante o jantar, entra ali uma mulher conhecida na cidade como pecadora, e chora aos pés de Jesus,
e unge-os com perfume caro, e os seca com os próprios cabelos. E Simão, o dono da casa, pensa consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Simão aqui, ele representa o olhar de julgamento, que constrói muros. Ele vê rótulos, ele vê reputação, ele vê erro. Mas Jesus, ele representa o olhar da compaixão, que derruba muros, derruba barreiras. Ele vê arrependimento, ele vê fé, ele vê amor. Jesus não afasta, ele acolhe, ele cura, ele perdoa. E você? Seu olhar para os outros tem levantado barreiras? Ou ele tem aberto caminhos para o perdão, para a cura, para o acolhimento? Uma das maiores características desta igreja, apontada recentemente pelo teste que a gente fez aí, pelo formulário que a gente distribuiu, fazendo uma série de perguntas, é que esta igreja é uma igreja acolhedora. Isso é muito bom, porque eu mesmo sou testemunha disso, e creio que muitos que aqui estão também são testemunha disso. Mas ainda assim, eu creio que nós precisamos pensar e cuidar um pouco mais das nossas atitudes, de como nós temos olhado com julgamento e não com compaixão. Porque o julgamento, ele cria distância, porque ele esfria o coração. Quem julga não se compadece. Quem rapidamente condena, fecha o coração à dor do outro. No instante que nós transformamos uma história humana em uma sentença, nós deixamos de escutar, de ver feridas, de perceber a urgência desse acolhimento. Se um irmão confessa que caiu em pecado, o julgamento responde com frieza: você sabia o que estava fazendo. Mas a compaixão, ela não apenas observa o sofrimento, ela se inclina, ela partilha o pranto, ela estende a mão, dizendo com firme esperança: venha, vamos caminhar juntos até a sua restauração. Se coloca à disposição para ajudar, para amparar, para levar durante a caminhada. Nós vemos isso também na parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele perde a sua herança, desperdiça tudo em uma vida desregrada e depois retorna arrependido. O pai, de longe, vê aquele moço, corre ao encontro dele, abraça, celebra a sua volta, o seu retorno com uma festa, uma grande festa. Mas o irmão mais velho, quando ele vê aquilo, vê aquela celebração, ele fica indignado. Chama seu pai de lado e diz: há tantos anos te sirvo e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas esse teu filho, que desprezou seus bens com prostitutas, tu recebes em festa. O irmão mais velho representa esse coração endurecido pelo julgamento. Ele não se alegra com a restauração do próprio irmão, ele se ressente, ele vê o erro e o afasta. Mas o pai ele vê o arrependimento e se aproxima, e o abraça, e o recebe com festa. Quando você vê alguém cair em pecado, você reage como o irmão mais velho, com frieza e julgamento, ou como pai, com os braços abertos e um coração
disposto a restaurar. Como você tem agido? O que tem passado em sua mente, seu coração? O que você tem deixado influenciar as suas atitudes? Mas se o julgamento lhe distancia, em segundo lugar, a compaixão aproxima. Jesus, ele enxerga de uma forma diferente. Ele não enxerga como nós. Jesus vê além da aparência, ele vê a alma. Em vez de evitar o cego, Jesus se aproxima. Ele não pergunta sobre o passado daquele homem, ele age no presente, curando e restaurando a sua alegria. Lá em Marcos capítulo 5, Jesus chega à região dos Gerazenos e encontra ali um homem possuído por uma legião de demônios. Esse homem, ele vivia entre sepulcros, ele era violento, ninguém conseguia contê-lo, ele quebrava as correntes, ele se feria com pedras. A sociedade o havia excluído, havia rotulado como perigoso, irrecuperável, não tem mais jeito. Mas Jesus vê de forma diferente. Ele não vê um monstro, ele vê uma alma em tormento. Ele não pergunta sobre o passado daquele homem, sobre como ele chegou até aquela condição. Jesus age no presente, expulsando os demônios, restaurando o homem e o enviando como testemunha. Quando aquele homem chega para Jesus e diz que deseja segui-lo, ir embora com ele, Jesus vira para ele no verso 19 e diz: vá para casa, para a sua família, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ou seja, Jesus não queria apenas a restauração daquele homem, mas ele queria a restauração da sua casa, da sua família, dos seus vizinhos e de tantos outros que ouviram o testemunho dele. Através daquele homem, a palavra, o evangelho de Jesus foi pregado e vidas foram transformadas. Porque Jesus olhou para ele com compaixão e não com julgamento. Quando você encontra alguém marcado pela dor, pelo vício, pela rejeição, você enxerga um problema a ser evitado ou uma alma que Jesus quer restaurar. A compaixão, ela aproxima porque ela age, tem atitude. Então Jesus toca, cura, transforma a vida daquele homem. Ah, mas Jesus é o Filho de Deus, você também. O Senhor Jesus mesmo disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras e ainda maiores. Você crê nisso? Lembre-se que o Espírito Santo de Deus mora em seu coração. Você é templo do Espírito Santo. Ele não só te conforta, te guia, mas Ele também te dá o fruto do Espírito e dá dons espirituais, capacitações para que você seja aquilo que você foi programado por Deus para ser. Você foi feito com um propósito muito grande, desejado e planejado pelo Todo-Poderoso. Você tem tudo para ser diferente, você tem tudo para fazer a diferença. Você precisa crer e agir, porque a compaixão, ela aproxima pessoas, porque ela age, ela tem atitude. Ali em outro momento, no relato de Marcos, capítulo 1, dos versos 40 a 45, um homem leproso se aproxima de Jesus,
quebrando ali todos os protocolos, as normas religiosas da época e sociais também. Ele se ajoelha e diz: se quiseres, podes purificar-me. Veja que isso era algo incomum, porque um leproso, ele era banido da cidade, da sociedade, ele deveria morar em cavernas, e se alguém se aproximasse dele, ele mesmo tinha a obrigação de gritar: sou um imundo, afaste-se de mim. Mas aquele homem, vendo Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e diz: se quiseres, podes me purificar. Porque ele sabia que diante dele estava o Filho de Deus, diante dele estava o próprio Deus. E movido de compaixão, Jesus estende a mão e toca nele. E diz: quero, seja purificado. Veja que tocar num leproso era algo assim impensável. Como eu disse, o leproso ele era ritualmente impuro. Ninguém poderia tocar um leproso, mas Jesus toca. Jesus não só toca, mas ele cura. E naquele exato momento a lepra desaparece. Jesus não apenas cura, mas ele transforma. Aquele homem que antes era excluído da sociedade, agora ele pode voltar à vida, ele pode voltar à sua casa, à sua família, à sua comunidade. E você tem estendido a mão e tocado como Jesus, curando e transformando com compaixão? Ou você tem mantido distância por medo, por julgamento ou indiferença? O que você tem feito? A compaixão aproxima porque ela conecta pessoas. Compaixão nos torna irmãos. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus conta uma parábola e diz que um homem judeu estava descendo ali para Jericó, e no meio do caminho ele é assaltado, espancado, ele é deixado ali quase morto à beira da estrada. Vinha vindo um sacerdote, e qual a reação dele, daquele sacerdote? Ele passa de largo, não para. Como tantas e tantas vezes, ao ver um homem jogado na calçada, nós não paramos, nós passamos de largo. Um levita também vinha vindo, e também passa de largo, não para. Mas um samaritano, considerado inimigo religioso e cultural dos judeus, ele se aproxima, ele se compadece, ele cuida das feridas, ele leva o homem a uma hospedaria e paga para que o hospedeiro cuide dele até a sua recuperação. O verso 33 diz que aquele samaritano olhou com compaixão. Ele não vê diferenças, ele vê a dor. Ele não vê culpa, ele vê a necessidade. Ele não viu um simples judeu, ele viu um homem, um ser humano. Você tem passado de largo como o sacerdote o levita? Ou tem se aproximado como o samaritano, disposto a enxergar o outro como um irmão ferido, que precisa de cuidado? Mas em terceiro lugar, se o julgamento distancia e a compaixão aproxima, julgamento e compaixão são coisas que não coexistem. Não coexistem. Porque são dois caminhos opostos. Durante o tempo que eu fui líder de jovens lá na Igreja Batista do Brás, eu organizei um acampamento com o propósito exatamente de trabalhar esse assunto. E para provocar o grupo de jovens ali e tornar aquela lição assim um pouco mais concreta, eu convidei um outro jovem de uma outra igreja, que ninguém conhecia.
E ele foi lá para o acampamento e se passou por um jovem desajustado. Ele tinha muitas tatuagens no corpo, fogo assim subindo pelas pernas assim, né? Ele ia de bermuda assim, ele se vestiu de uma forma assim totalmente diferente. E falou que não era crente não, tá? Então aquele visual dele chamava atenção, destoava do padrão da maioria. E eu combinei com ele que ele devia circular ali entre os grupos, conversando com as pessoas, né? E gradualmente indo contando histórias assim, bem pesadas, escabrosas, né? De uma vida marcada por erros, por escolhas erradas. E conforme os dias passavam, as histórias geravam mais espanto, sussurros, apreensão. Alguns ficaram acordados a noite inteira ali, deixa eu ver se esse cabra aqui não vai levantar, não vai se drogar aqui, não vai aprontar alguma. Outros se juntaram ali e aquele jovem gerou comoção também, gerou preocupação, e alguns ali se organizaram, fizeram uma vigília, orando por ele, pela conversão dele. Imagina a cena. No encerramento ali do acampamento, que a gente se reunia com todo mundo e tal, daí eu pedi para aquele jovem contar a sua história, e o que ele estava fazendo ali, que era tudo uma encenação para despertar aquela reflexão em todos. Tá certo que os jovens queriam me matar, né? Todo mundo preocupado lá, eles não entendiam. Eu tenho um apelido que me acompanha há muitos anos, que é Tio Davi. Mesmo depois de me tornar pastor, ainda continuaram me chamando de Tio Davi. Acho que muitos aqui já devem ter percebido. Pô, mas como é que esse cara tem tanto sobrinho assim? Mas é que eu trabalhava com a juventude e esse ministério foi muito legal. E daí todo mundo, só podia ser o Tio Davi, né? Pô, que pegadinha que ele fez com a gente, né? Mas enfim, todos aprenderam ali que julgamento e compaixão são dois caminhos opostos. Eles não convivem juntos, não. E apenas um deles revela o coração de Deus: a compaixão. Julgamento e compaixão realmente não coexistem, e a forma de olhar revela o seu coração. O olhar revela o que há dentro, revela se há condenação ou compaixão, crítica ou cuidado. E a resposta imediata que nós damos da dor do outro denuncia o nosso coração, se ele está fechado ou aberto à restauração. Então eu te pergunto, o que surge primeiro quando você vê alguém em erro, em queda, em sofrimento? Você critica e afasta, ou você cuida e se aproxima? É o desprezo que julga ou o desejo de ajudar? Como é que os discípulos olharam para aquele homem, cego de nascença? Eles buscavam explicar o sofrimento como consequência do pecado. Mas Jesus viu a alma ferida e respondeu com compaixão e com ação. Então ele se aproximou, curou e transformou aquele homem. Quando você encontrar alguém passando por um momento de dor, escolha conscientemente olhar e ver o que você quer refletir. Tome uma decisão séria. O que é que você quer refletir? Você quer somar pedras de julgamento na vida daquela pessoa, ou você quer proporcionar um toque de cura e de transformação, assim como Jesus fez? Afinal de contas, o que é que você quer escolher? Qual é
a sua atitude? O que é que você quer que vejam em você? Julgamento foca no erro e se afasta. Compaixão, ele percebe a dor e se aproxima. Então, ao verem o homem cego de nascença, os discípulos reduziram a culpa e, com julgamentos prontos, eles se afastaram friamente, em vez de se aproximar. Mas Jesus, vendo ali uma falha aparente, ele enxergou sofrimento, humanidade e a possibilidade de glória para Deus, e cura e transformação para o homem. Ele se comoveu, se aproximou, tocou com compaixão, agiu, transformou aquela vida e glorificou a Deus. São coisas que todos nós podemos fazer, coisas que estão ao nosso alcance. Escolher o olhar que acolhe significa mover-se em direção ao outro, ouvir antes de rotular, tocar antes de excluir, caminhar junto antes de condenar. Qual o olhar que você quer cultivar hoje? O que afasta ou o que restaura? É fácil enxergarmos o erro alheio, mas difícil é ver a dor por trás dele. Pergunte a si mesmo: quando seus olhos enxergam alguém ferido, o que nasce em primeiro lugar em você? Crítica que afasta ou compaixão que aproxima? Jesus nos chama a mudar nosso foco, mudar nosso jeito de olhar as coisas, deixar o julgamento de lado, mas encher nosso coração de compaixão. Em vez de perguntar quem pecou, Ele nos lembra que há obras para serem feitas hoje: aproximar, tocar, curar, caminhar junto, restaurar vida. Esse é um convite sério, não é uma teoria, é uma prática que muda destinos, que transforma vidas. Que o seu olhar deixe de ser tribunal e passe a ser estrada de encontro. Pequenos atos de compaixão criam pontes onde o julgamento ergueu muros. Hoje, escolha ver a dor, não apenas o erro. Escolha curar, não apenas cobrar. Escolha se aproximar como Jesus o fez. É uma escolha muito séria. Os olhos são a lâmpada do corpo. Do que você tem enchido o seu coração? De julgamento ou de compaixão? Jesus, ele é bem claro, e Ele nos deu tantos exemplos que eu citei aqui, em tantas situações. Em todas elas, o seu olhar foi sempre de compaixão, sempre a sua resposta foi tocar, foi curar, foi abraçar, foi restaurar, foi transformar vidas. A minha vida foi transformada por um simples abraço, tantas e tantas vezes. Muitas vezes o que nós precisamos é disso, um simples abraço. Nem uma palavra sequer, mas um abraço, um simples olhar de compaixão, sem julgamentos, sem julgamentos. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e realmente, verdadeiramente, na prática, amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e todos verão que nós somos discípulos dele, se nós amarmos uns aos outros.